que vocês estavam com saudade de mim? Ah, que eu cheguei de novo. Bom dia, galera. Bom Peraí. dia, Sor. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Felipe da Viola. Boa, gostei, Felipe. Lipão da Viola. Bom dia para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, que tenham dormido bem essa noite. Espero que vocês tenham passado bem a semana. Espero que tenham um bom final de semana. Espero muitas coisas boas para nossa vida. E hoje é o Linha de Porte, português. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Essa semana vocês estão tendo overdose de Elis F. Macedo. Que loucura, hein? Que merda. Que merda, hein? Sabia não. Ai, tô cansado, velho. Então tá. Então vamos dar-lhe. Olha só que gente bonita ligando câmera. Vocês são muito bonitos, vocês alegram minha vida. A Bruna, o Gui e a Carol. Ô Gui, tu é bonito, meu. Tu é bonito, cara. Ali, ó. Visual diferente, toca, rústico. Visual rústico. Como envergonhar os seus alunos? Lição 1. Luke lenhador, muito boa. Então tá, gente. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Deu de enrolação. 9h04, começando a aulinha de hoje. Hoje é dia 9 de julho. 9 de julho, meu Deus do céu, 9 de julho. O tempo passa muito rápido, gurizada. Quando vê, tu já tá formado na faculdade. Piscou, formou. Ai, o desespero interno é muito engraçado também. Então tá, o que a gente tava vendo, tá? Eu tava mostrando pra vocês o estrangeirismo na terça-feira. Que a gente ainda tava vendo a questão das formações de palavras, tudo mais, os tipos de formação de palavras, etc. Ô, loucura que deu aqui no meu negócio. Peraí. Enfim. E aí hoje a gente vai começar uma fase nova dos nossos estudos que trata da classe de palavras. Mas antes de entrar nas classes de palavras, para a gente poder chegar na sintaxe, eu tenho que mostrar para vocês um negócio que é muito Enem, cara. Tipo, muito Enem. Muito Enem. Porque assim, para dar uma direcionada nos estudos de vocês, para vocês se sentirem até um pouquinho melhor, eu vou colocar para vocês o que mais cai na prova. O que mais cai na prova do Enem? O que mais cai? Obviamente falando de linguagens, né? E aí vocês vão anotar. E aí, por que eu quero que vocês anotem isso? Porque sempre tem aquele estudo de última hora, sabe? Estudo de última hora, tipo assim, tá na última semana, tu precisa dar uma revisada nas coisas, tá no desespero, assim, interno, tu precisa ler alguma coisa. E aí o aluno que tá sem esse material, do que mais cai, ele vai olhar uns negócios nada a ver, assim. Tipo, meu Deus, eu preciso revisar a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Cara, não vai cair isso, entendeu? É importante tu saber isso, mas cair como questão não vai. Então, na hora de revisar aquela coisinha de última hora, assim, é bom a gente revisar o que vai cair de forma específica. Então não é a gramatiquez que vai cair na prova, entendeu? O gramatiquez te ajuda a resolver questões. É muito diferente. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas o Enem então é só interpretação. Não, o Enem não é interpretação. O Enem, ele tem um monte de competências e um monte de habilidades, que a gente já viu a diferença entre um e outro. E a ideia é que ele vai, a partir de uma situação problema, pedir que tu acesse algum conhecimento para resolver. Então, diferentemente de uma prova da URGS, por exemplo, que ele vai te deixar uma lacuna e vai te perguntar, tem crase ou não tem? Tipo, te vira. O Enem não vai te perguntar isso. Mas o Enem vai te dar uma situação problema, sei lá, uma fachada de uma loja escrito de uma maneira. E aí tu tem que acessar um determinado conhecimento para poder chegar à resolução do que ele quer que tu resolva. Vocês entendem o caminho? Então, o conhecimento gramatical em si, ele é crucial para que tu consiga resolver. Mas ele não vai te perguntar crase. Não é isso. Usos de porquês. Não. Mas na URGS vai. Por isso tem que ter os dois. Mas o que no Enem cai? Assim, ó, cai. Vai cair uma questão perguntando isso aqui. Vai cair no Enem.
Figuras de linguagem. Qual é a figura de linguagem que se destaca na composição desse texto? Pronto. Com a diferença de que o Enem não faz perguntas, né? Esse enunciado que eu dei agora não é Enem. Seria assim, ó. Dentre os elementos composicionais para a construção do texto, o autor se utiliza prioritariamente de. E aí, letra A, metáfora. Letra B, metonímia. Letra C, pleonasmo. E aí ele vai te dar várias figuras de linguagem e tu vai ter que descobrir qual é a figura de linguagem que se destaca no texto, tá? A parte boa do Enem ainda é que ele coloca uma vírgula e te dá uma leve explicação na sequência. Então ele coloca assim, metáfora, vírgula, que consiste na comparação implícita entre elementos, nanana, tá? Tipo, então, ele te dá uma ajudinha ainda depois. Mas essa ajudinha não serve de nada se tu não faz a menor ideia do que é uma metáfora. Tu entende? Tipo, tem gente que vai pra prova achando, não, é só interpretar e tal. Não, não é. Não tem como, tá? Então, figuras de linguagem, funções de linguagem, variação linguística. Variação linguística. Gêneros textuais. Isso aqui da parte mais minha. E aí aparece também, vou colocar mais 3 aqui, que não são minhas. Que é escolas literárias, análise de poesia, artes em geral. Essas 7 coisas aparecem demais na prova do Enem. Se a gente pensar ali 40 questões, elas vão estar permeadas por esse tipo de conhecimento, tá? Aí tu vai perguntar, tá, mas por que que é poesia, arte, escola literária, gênero textual? Porque a prova não é de português, a prova não é de literatura, a prova é de linguagens. Se a prova é de linguagens, a gente tem que pensar como primordial a ideia da comunicação. Ou seja, comunicação. Ou seja, tudo que passa mensagem nos importa. Quando tu vai ver uma escultura, aquela escultura não é porque alguém tem o talento de fazer uma escultura que ela fez de graça. Ela quer te passar alguma coisa, ela quer representar alguma coisa. Tem alguma simbolização em cima. E a gente tem que aprender a ler. Quando tu vê uma poesia, a poesia não é só porque tu tá afim de rimar os negócios. Não, é porque tu quer passar alguma coisa pro teu interlocutor. Só que para uma pessoa que não tá acostumada a ler poesia, ela olha os versos e não tira nada daquilo. Porque para tu chegar na interpretação correta, tu tem que descascar algumas camadas que às vezes tu não tá afim de descascar. Então é muito importante que tu saiba interpretar poesia. É muito importante que tu saiba interpretar artes em geral. Daí vai ter esculturas, quadros. O que aquele quadro representa? Qual é o momento em que ele foi pintado? O que o autor tinha de intenção? Escolas literárias, a mesma coisa. Tá, esse texto aqui foi feito na época do Barroco. Qual é a ideia do Barroco? Para que serve? O que eles queriam fazer com isso aqui? Então, quando tu não vê uma motivação para aquilo, eu sei, fica meio idiota. É a mesma coisa que tu ir no museu. Quem é que já foi em museu aqui, tá? Tipo, não tô falando do museu da PUC, tô falando de museu de escultura, de quadro, de museu de arte. Tu entra no museu, tu olha e fica assim, ó. Ah, parabéns, que talento bonito que tu tem. Parabéns, talento bonito que tu tem. E, tipo, aquilo fica completamente indiferente. Mas, se tu consegue entender o contexto em que foi pintado, qual é a intencionalidade, qual é o que ele quer passar, aí a tua leitura é diferente. Daí tu vai olhar para aquele quadro e vai ficar, porra, entendi. Porra, entendi. Tem coisa que não vai dar para entender, mas eu só tô querendo mostrar para vocês que às vezes a gente é muito levado com a onda, assim. E as pessoas, no geral, elas não se interessam muito por essas artes. Elas não se interessam muito por ter que interpretar, elas querem as coisas mais mastigadas. O que representa para nós o quanto a arte é importante, porque ela passa muita coisa de uma maneira que não está mastigada, então ela não é acessível a todo mundo.
Tem gente que não tá afim de entender o que tá escrito ali, não tá afim de entender o que tá feito ali. E isso, só para dar uma ilustração para vocês, foi o que foi tão importante para a gente ter, por exemplo, a popularização da MPB. Se a gente for pegar canção, tem um festival, cara, tem um documentário muito bom, muito bom, muito bom. Tem até no YouTube, que é Uma Noite em 67. Assista esse documentário, é muito legal. Tipo, eu nunca fui de MPB, tá? Eu não sou um grande fã de Caetano Veloso, Gilberto Gil, porque as pessoas romantizam uns negócios nada a ver, né? Tipo, tu só é inteligente se tu lê um bom livro enquanto acaricia um gato, tomando uma taça de vinho, ouvindo Gilberto Gil. Tipo, meu, vai te cagar. Tipo, eu não sou assim. E eu não faço questão de ouvir Gilberto Gil, Caetano Veloso. Não é o tipo de coisa que eu gosto de ouvir. Mas, ao mesmo tempo, eu sei entender a importância. Então, em 66, tem esse documentário que é Uma Noite de 67, que é um concurso de músicas da Record. Cara, é muito legal, porque daí tá disputando lá no ano de 67 Gilberto Gil, Mutantes, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Edu Lobo. Cara, tem um monte de cara disputando com uma música só. E aí tu vê a plateia, tu vê as letras das músicas e tudo mais. E tem umas músicas que os caras querem emplacar. Porra, 67, vocês estão ligados que época do Brasil que é 67, ditadura militar. E umas letrinhas que os caras tentam assim dar uma, sabe, uma cutucadinha assim, mas que os caras não entendem. Por que não entendem? Porque tá difícil, porque a poesia é difícil, e mesmo assim eles conseguem passar mensagem, sabe? E aqui eu tô usando o 67, mas na URGS até o ano passado era leitura obrigatória, o disco aquele Panis et Circenses, do Tropicália. Não sei se vocês lembram. Se vocês forem pegar as letras das músicas do Panis et Circenses do Tropicália, é tudo crítica à ditadura. É tudo crítica à ditadura. Que os caras não entenderam, deixaram passar. Porque o que eles entendiam, eles censuravam. Entende? Então, tu entender a arte te coloca em outro patamar interpretativo. E não tô dizendo aquele patamar lá que as pessoas se acostumam, tipo, não, eu sou melhor do que você porque eu entendo, porque você não entende nada. Não. É um patamar do tipo, pesquei que os caras estavam dizendo que, não esperava por essa. Entende? Tu é menos ludibriado. E a ideia é essa. A Carol bem lembrou ali o cálice. Pô, claramente a brincadeira do cálice, né? De fique quieto, mas é cálice, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Chato demais, Chico Buarque é muito chato. Sou eu falando, tá? Eu sei que é um absurdo o que eu tô dizendo. Azar, eu não ouço. Mas eu sei entender a importância. Apesar de você escancarado, tem muita coisa, cara, que é muito legal de tu entender. Mas tu só vai entender se tu descascar, se tu tiver disposto a descascar algumas camadas para poder chegar lá. É doido, né? Mas enfim. E aí, dito tudo isso, eu sempre espero incendiar um pouco vocês na questão da motivação, né? Porque se eu só desse a lista do que mais cai, beleza, vou ver a arte. Não, agora eu acho que vocês entendem o porquê que tem que ver a arte. Não é só porque tem que resolver uma questão. E se tu consegue compreender a utilização disso real, quando tu for para a questão, fica tão de boa, fica tão barbada de fazer que, pô, sabe? E isso envolve agora a minha área de atuação, que é essas 4 primeiras aqui. Figuras de linguagem, funções, variação e gêneros textuais. Essas 4 primeiras aqui eu vou ter que mostrar para vocês um monte de coisa. Mas se tu entender a motivação que isso tem, se tu entender a utilização real disso, eu juro para vocês que é muito legal. Juro, 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 é muito legal. Porque daí o cara pensa figura de linguagem. É porque eu tenho que entender a zeugma. Cara, não tem que entender a zeugma, não tem que decorar a zeugma. Tu tem que entender o tipo de recurso que ela traz pro teu texto. E se for útil, se for legal, porra, é diferente. É diferente. A mesma coisa, metáfora, né? Dúvida é metáfora. Não, cara, entende o que é uma metáfora. Entende o que é uma metáfora. Aí sim. Aí sim.
Porra, o que é uma parábola? Ah, Jesus falava por meio de parábolas. Por quê? Cara, imagina tu explicar um monte de bagulho para uns ananá, para uns boca aberta. O que tu faz? Tu cria uma historinha, sabe? Então, pô, tu começa a entender que as figuras de linguagem elas têm umas funções muito legais de texto. Muito legal, tá? Mas eu vou começar essa nossa compreensão pela função de linguagem. Função de linguagem. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, muita atenção. Por quê? Porque as funções de linguagem, elas tratam da intencionalidade do texto. E aí eu preciso que vocês mentalizem, absorvam uma coisa em especial. Que coisa é essa? Não existe, olha só, eu vou falar muito pausadamente. Não existe texto neutro. Vou falar de novo. Não existe texto neutro. O que eu quero dizer com texto neutro? Eu quero dizer que, ele não tem intenção nenhuma. Porque falou meio na inocência. Acabou. Acabou a inocência. Acabou a inocência do mundo. Tá? Todo texto, mesmo de forma empírica, mesmo que tu não esteja fazendo isso de forma planejada mentalmente, tem alguma intenção. Tem alguma coisinha por trás. E essa coisinha por trás é o que a gente vai começar a descobrir agora, cientificamente, tá? E é por isso que, para começar a discussão, a gente vai ver os elementos comunicativos. Porque cada função de linguagem está ligada a um elemento comunicativo. Isso aqui é crucial, tá? Então, na aula de hoje, o que eu sugiro para vocês, tá? É uma sugestão. Tem gente que acompanha melhor anotando, tipo, que entende melhor anotando. Se tu é desses, beleza, anota. Mas se tu não é desses, não anota. Só olha para mim. Só olha para mim. Porque são conceitos que tu vai ter que utilizar para resolver toda a prova, tá? E se tu conseguir compreender bem esses conceitos, daí nós estamos grande demais, tá? O que são esses elementos comunicativos? Eles são coisas que precisam obrigatoriamente estar alinhadas para que a gente converse. A comunicação só existe porque tem coisas muito bem alinhadas, muito bem planejadas, que estão de acordo. Se qualquer uma dessas coisas fugir, não tem comunicação. Não tem comunicação. E são 6 esses elementos. Mas para chegar lá, eu preciso te mostrar rapidamente a análise do discurso. Porque o que é o discurso, tá? O discurso é qualquer tipo de mensagem que eu passe para alguém. Análise do discurso. O discurso é qualquer tipo de mensagem que eu passe para alguém. A gente só consegue passar se eu tiver 3 elementos. Que eu vou desenhar aqui de forma chula. Deixa eu ver. Desenhei o Cássio. Aí. Que bom desenhista que eu sou. Eu tô tendo dificuldade para fazer uma bolinha com 2 olhos e uma boca. Pronto. Proporção é meu forte também, vocês devem ter percebido. Aí. o cara não sabe desenhar. Tá, segunda, quarta, sexta. Enfim, para que haja comunicação, eu preciso de 3 elementos principais. Que não são esses elementos comunicativos ainda. Calma, já vou chegar lá. Preciso do elemento 1, do elemento 2 e do elemento 3. Quem é o elemento 1? O elemento 1 é o que nós chamamos de emissor. O que é o tal do emissor? É quem emite a mensagem. É quem tem consigo a mensagem e vai enviá-la para outra pessoa. Isso é o emissor. Também ele pode ser conhecido em prova como locutor.
Locutor e emissor é a mesma coisa. Aí, a primeira pessoa envia a mensagem para a segunda pessoa do discurso. Essa segunda pessoa do discurso, ela é conhecida como receptor. Ela é o receptor. E por estar participando de uma locução, a gente pode chamar de interlocutor. Vocês já devem ter ouvido demais essa palavra durante a trajetória escolar de vocês, o tal do interlocutor. O que é o interlocutor? É o receptor da mensagem, é quem está participando dessa locução junto com o emissor. E aí nós temos uma terceira pessoa aqui que não participa da conversa. E por não participar da conversa, aqui eu vou chamá-la de assunto, mas isso não é um nome oficial. Isso não é um nome oficial. Isso sou eu dizendo. Ela é o máximo assunto. Não participa da conversa. Tá? E o discurso, ele se dá daqui, ó, da primeira para a segunda pessoa sempre. Por quê? Porque a primeira pessoa é quem emite. Sempre. O que pode acontecer, tá? O emissor envia a mensagem para o receptor, aí o receptor absorve, reflete, pensa e responde. A partir do momento que o receptor respondeu, jogou de volta a mensagem, então eles inverteram os papéis. Vocês conseguem entender isso? Eles invertem os papéis. Porque assim, ó, tu tá falando comigo, tá? A Carol tá me mandando um monte de mensagem. Aí eu tô quietinho aqui ouvindo, absorvi e pum, respondi pra Carol. No momento que eu respondi pra Carol, eu me tornei o emissor. Então nós invertemos. Agora eu sou a primeira pessoa e a Carol é a segunda pessoa. Ela vai receber. Essa inversão, esta inversão é o que nós chamamos de diálogo. O que é o diálogo? É a troca de papéis entre primeira e segunda pessoa. Isso é diálogo. É quando os dois estão participando ativamente dessa conversa. Entretanto, se eu sou emissor e eu estou enviando mensagem, enviando mensagem, enviando mensagem, enviando mensagem, tu só recebe, 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 e em nenhum momento tu faz essa troca para me jogar uma mensagem de volta, o nome disso não é diálogo. O nome disso é monólogo. O que é um monólogo? É quando eu sou emissor e tu é receptor sempre. Sempre. E aí, como vocês são pessoas muito inteligentes, eu vou avançar nesse conceito. E o avanço no conceito é o seguinte: o monólogo não significa que só eu esteja falando. O monólogo significa que eu sou sempre o emissor. Já vou explicar isso para fazer mais sentido. Mas olha o conceito que eu quero que tu coloque na tua cabeça. Diálogo. Eu sou emissor, tu é receptor. Invertemos. Tu é emissor, eu sou receptor. Essa inversão, diálogo. Monólogo. Eu sou emissor, tu é receptor, sempre. Não muda. Não muda. Aí tem uma pergunta que chegou no privado. Nosso chat é monólogo? Nesse momento agora, nesse momento. Agora não sei mais. Agora não mais porque eu falei. Já vou explicar. Eu vou explicar um negócio que daí vai fazer sentido, tu mesmo vai chegar nessa resposta. Porque olha só. Vocês captaram a ideia de que a ideia do monólogo é só a gente não inverter os papéis? Tá. Porque qual é a moral aqui? Em 2013 caiu uma questão na prova do Enem, que era uma música do Gabriel Pensador. Vocês conhecem o Gabriel Pensador, né? É aquela música do Até Quando? Que é o refrão, é aquela Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Vocês conseguem perceber o quanto
a tônica dessa música, ele fica falando com o ouvinte. Até quando você vai levando porrada a porrada, até quando vai ficar sem fazer nada. Tipo, ele tá dando um recado direto pro ouvinte. Vocês captaram isso? Aí o trecho da letra começava dizendo: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muita coisa para fazer, você pode, sabe? Tipo, ele dando vários recados para o interlocutor. A tônica da música é isso, é ele falando com o interlocutor. E aí, a questão envolvia, tipo assim, dentre os elementos composicionais desse texto, se destaca, e aí o que se destacava naquela letra de música? E aí na letra C, aparecia lá, tons de diálogo por direcionamento de conversa para o interlocutor. Tons de diálogo por direcionamento de conversa para o interlocutor. E a pergunta que eu faço para vocês é: essa música, que está claramente mandando um recado para mim, ela tem tons de diálogo? O que vocês acham? Não, não tem. Não tem, tá? E aí, sabe o que é mais engraçado? Que daí as pessoas, obviamente, foram todas se atiraram nessa questão. E ela foi considerada difícil pela quantidade de erros que foi, né? Tipo, muita gente errou, muita gente errou. Tipo, muita gente errou. A resposta certa era, tipo, tom coloquial, pelo uso de gírias e nananana. Mas, tipo assim, muita gente se atirou nesses tons de diálogo. Por quê? Porque a gente normalmente associa diálogo com conversa. Tipo assim, toda conversa é um diálogo. Não. Não, não, não. Calma. A conversa pode ser feita por diálogo ou por monólogo. O diálogo é se a gente inverter esses papéis. O monólogo não. E quando ele faz essa canção, dizendo até quando você vai levando porrada a porrada, ele está conversando comigo. Mas essa conversa não pode ser um diálogo. Por que não pode ser um diálogo? Porque eu não respondo. Não tem como eu responder. Isso é um monólogo. É ele me dando um monte de recado, um monte de tapa na cara. E eu não consigo responder para ele. Então não há tons de diálogo nisso. Entendeu? Aí chegou uma mensagem no privado ali. Quando assistimos algo na TV é monólogo, então. É. Depende. Depende de quem é o interlocutor. Se o interlocutor sou eu e eu não consigo responder de volta, sim, é monólogo. Mas se na TV tiver um personagem conversando com o outro, há diálogo. E é isso que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, tá? Se aparece uma música em, sei lá, o Elise Tom. Tem que analisar Elise Tom. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tipo assim, tu tem ali os dois, um fala, o outro responde. Aí o outro fala, o outro responde. Aí o outro fala, o outro responde. Nessa música de Elise Tom, existe existe tom de diálogo? Tom, Elise Tom. Existe um tom de diálogo ali? Sim. Por que existe um tom de diálogo? Porque um fala, o outro responde. O outro fala, o outro responde. O outro fala, o outro responde. O outro fala, o outro responde. E eles ficam batendo bola. Esse tom de diálogo não é com a minha participação. Eu não consigo participar. Eu não consigo participar. Então, se depende de mim, não vai rolar. Mas eu tenho dois cantores conversando, tem uma música, um pagode, que é do Rodriguinho com o Thiaguinho, que é Palavras de Amigo. Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta, mas sem ela eu não sou feliz. É um falando com o outro. É tipo assim, um falando, ô meu, larga essa mina que ela tá te corneando. Ah, mas é que eu gosto muito dela. E é os dois conversando ali. Entendeu? Isso, tons de diálogo. Agora, se tu tá dando um recado para mim e espera que eu participe, não vai rolar. Não vai rolar. Sacaram? Então, por isso que eu tô dizendo para vocês que são conceitos importantes para fazer toda a prova, porque daí tu começa a se dar conta que, bah, eu pensava uma coisa, mas não é assim. É, não é assim. E aí vem uma parte extremamente importante que envolve a pergunta que me fizeram ali: ah, o chat é monólogo? Depende. Depende. E aí, atenção ao que eu vou falar agora. Atenção ao que eu vou falar agora. Por que a gente estuda arte? Tu vai estudar uma escultura, tu vai estudar uma pintura, por exemplo. Por que estudar aquela pintura? Porque ela está te passando um recado. Alguma coisa ela está te dizendo.
Ela está querendo representar alguma coisa, mesmo que de maneira estática. Agora eu volto para cá. A única forma que eu tenho de passar mensagem é com palavras? Não. Muito bem. Não. O que significa para nós que nós temos textos verbais, textos não verbais e textos mistos. Chegou uma pergunta aqui, ó. No caso da arte, se você faz algo depois de absorver o que ela passou, então seria uma conversa com a arte? Ou tô viajando? Não tá viajando, é uma ótima pergunta. A questão é que tu não vai, a partir do momento, tipo assim, ó, a arte te passou uma mensagem, tá? Aí tu entende, por exemplo, assim, ó, meu Deus, essa arte está falando que eu preciso me rebelar contra o governo. Aí tu vai lá e se rebela contra o governo, motivado pela arte. Mas você não está respondendo para a arte. Tu não está mandando de volta essa mensagem para ela. Você está fazendo alguma coisa fora com o que ela te passou. Então, não há um diálogo, mas há uma conversa. Ela te mandou alguma coisa, ela te fez tipo um monólogo contigo. Entendeu? Só para vocês se darem conta. E aí chegou mais uma pergunta aqui. Desenhos tipo a Vila Sésamo e a Dora Aventureira, os personagens conversam com as crianças e pedem que elas respondam. Mas quando a criança responde, não existe um receptor, que seria o personagem, porque eles não estão absorvendo a informação. A gente já vai chegar lá. Olha só, por favor. Você aí, pessoa misteriosa que comentou isso. Guarda esse exemplo que a gente vai usar daqui 20 minutos. Daqui 20 minutos eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com Dora Aventureira. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aí, nós temos textos verbais, não verbais e textos mistos. Tem 3 tipos de texto. O que é o texto verbal? Não é que tem verbo, tá? O texto verbal é que tem palavras. O que é o texto não verbal? Imagens. O que é o texto misto? Os dois, né? Óbvio. Tem os dois. E tudo isso é texto. Tudo isso passa mensagem. Tudo isso passa comunicação. O que nos leva a um conceito muito simples. Estou conversando aqui com vocês e vocês estão me respondendo no chat. Então isso se transforma num diálogo, né? Porque daí eu falo uma coisa e aí vocês me respondem no chat. Então eu estou mandando a mensagem por voz e vocês estão respondendo por escrita. Beleza, isso é um diálogo. Mas ao mesmo tempo, o chat podia estar desativado. Desativado. Não tem chat. Não tem chat. Acabou o chat. Mas a Bruna está com a câmera aberta. A partir do momento que eu tô falando aqui os bagulho da aula, tô explicando para ela, e a Bruna fica fazendo assim, ó. Ela está me passando uma mensagem. Que mensagem a Bruna está me passando? Entendi, professor, pode seguir. Mas ela não necessariamente precisa dizer, entendi, professor, pode seguir. Isso já configura um diálogo. Vocês estão entendendo? Isso já configura um diálogo. Por quê? Porque eu estou passando uma mensagem para a Bruna, ela está absorvendo e me mandando alguma coisa de volta. E ao fazer assim, a mensagem que ela me manda de volta, ela está emitindo alguma coisa para mim, a mensagem que ela me manda é: compreendi, pode seguir. Assim como se eu estou falando e ela faz uma cara de. Se ela faz isso, eu vou entender que ela não entendeu. Ela está me passando essa mensagem, não entendi. Então, ao passar essa mensagem, não entendi, eu já começo a ficar. Beleza, beleza. Pensa agora, tá? Por exemplo, o The Voice. The Voice. Vocês gostam de The Voice? Vocês já viram The Voice? Você sabe qual é a ideia do The Voice, né? Tipo, os caras cantando no palco e aí tem umas cadeiras viradas de costas. E aí o cara tá cantando, se gostar,
O artista ali, que faz parte do time, ele vai bater no botão e vai virar a cadeira de frente para ver quem é que tá cantando. Porque a moral é tu ficar focado só na voz, né? Então tá, imagina agora tu tá no palco. Aí tu escolhe a música que tu mais gosta, a música que tu acha assim, ó, essa música que eu arregaço, eu canto muito essa música. Aí tu vai no palco e tu começa a cantar ali, ó. The river drovers, bravers. Daí tu começa a cantar. Sacaram que veio o Blavers, né? Veio o Blavers. Não pode faltar o Blavers, né? Aí veio, cantou. E ninguém vira a cadeira. E se ninguém vira a cadeira, tu tá cantando aqui. Mas na tua mente tu já tá tipo assim, ó, meu Deus, eu sou um merda. Meu Deus do céu. Não estão virando a cadeira pra mim. O fato do teu interlocutor, que tem ali um contato direto contigo, que tá vendo ele, o fato do teu interlocutor não ter se mexido, já te passa uma mensagem. Tu, em silêncio, tu fazendo nada, já está emitindo uma mensagem para o teu interlocutor. E essa mensagem é: ainda não me convenceu. Sacaram? Qual é a moral do que eu tô falando para vocês, tá? Aí tu desce do palco e passa na frente dos jurados batendo em todos os botões, lá imagina. O que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Que é a nossa função, enquanto participantes da comunicação, aprender a ler essas coisas. A pessoa pode não ter dito nada. Tu tem que aprender a ler a reação dela. Tem que aprender a ler o que o corpo dela está dizendo. E isso mostra para nós, por exemplo, qual é a importância de uma aula de educação física na escola. Por que você vê aula de educação física? Alguns acham que a aula de educação física na escola era pra gente jogar bola. Não, não é pra jogar bola. É pra tu desenvolver as tuas habilidades motoras. Só que o professor de educação física, ele fica com preguiça, larga a bola e se vira em vocês. Mas a ideia é desenvolva a tua coordenação motora. O máximo possível. Por quê? Porque se tu for um mongolão, tu pode passar a mensagem errada. Se tu for desatento com o teu próprio corpo, tu pode passar a mensagem errada. E isso eu falo para vocês até o tipo, a tua expressão facial, a tua expressão corporal. Tipo assim, eu tô dando aula, tá? Aí, a partir do momento que eu tô dando aula e eu tô com o meu peito estufado, e eu tô gesticulando e a minha voz tá forte, vocês estão percebendo o quanto eu gosto de fazer o que eu tô fazendo e vocês prestam mais atenção em mim. Mas se eu tivesse dando aula assim, pessoal, então o substantivo a gente sabe que tem o comum e o próprio, né? O substantivo comum é aquele que é genérico e o próprio é aquele que a gente especifica, né? Basta, eu tô com o ombrinho aqui assim, ó, e falando baixinho. Cara, tu tá vendo que eu não tô nem aí pra aula, entendeu? Então, a minha postura aqui já é diferente. E eu vou confessar um negócio pra vocês. Quando eu era aluno de cursinho, porque eu fiz cursinho, né? Quando eu era aluno de cursinho, os professores tentavam emplacar várias piadas. E eu era um aluno muito desagradável. Mas por quê? Não é porque eu queria ser desagradável. Mas é porque eu era aquele aluno que ficava assim, ó. Aí o professor metia uma piada que era muito boa. Eu olhava pro lado, tava todo mundo dando risada, se atirando no chão. Eu tava assim, ó. Mas não é por mal, entendeu? É porque eu não tava afim de ficar me atirando no chão, entendeu? Mas eu ficava assim. Aí eu fico pensando, qual é o tipo de recado que eu tô passando pro meu professor que tá se esforçando pra fazer uma piada ali pra me alegrar e eu tô de braço cruzado com uma cara de bunda? Eu claramente tava passando uma mensagem de meu, cala essa boca. Mas não era o que eu tava sentindo. Tipo, eu tava gostando, eu juro pra vocês. Eu tava tipo assim, ó, legal, segue aí. Só que a minha expressão corporal não era essa. Você está entendendo? Então, pô, é um tipo de leitura que é importante, sabe? É por isso que eu confessei pra vocês. Aí a Carol colocou ali, ó, e hoje tu é o professor que gosta de fazer piada. O mundo dá voltas. Isso foi uma indireta, só? Não, não foi uma indireta. A Marina colocou. Dos meus produtores do filme Blavers, lança agora o mais novo sucesso das paradas musicais. Drivers Blavers. Drivers Blavers, gostei. Eu vou lançar essa música. Eu vou lançar essa música. Sabe que eu passei um tempo nos Estados Unidos, né? Eu estava nos Estados Unidos, nem lembro como é que se fala em português, como é que é. Aí eu estava nos Estados Unidos e perto da rua onde eu estava ficando, o nome da rua era Chambers. Era piada pronta para mim, né?
Rua Chambers, eu passava por lá. A Rua Chambers, perto da Drovers, que faz divisa com a Blavers. Eu ficava bacalhando, era muito engraçado. Ai, ai. O que eu tava falando mesmo? É. Então, assim, ó, o teu corpo também fala. É só isso que vocês têm que ter noção, sabe? O teu corpo também fala. Vocês são muito engraçados. O que eu tava dizendo, perdi o fundamento. Tá, enfim, a moral é a seguinte: tu tem que entender que o teu corpo também está passando uma mensagem para o teu interlocutor. Então, não necessariamente tu vai precisar de palavras para conseguir passar a mensagem que tu quer passar. Entende? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida de professor, cara. Vocês não me conhecem, né? Eu tenho 1,90 m de altura, tá? Só para vocês terem noção. Eu tenho 1,90 m de altura. E aí, nas aulas de cursinho, normalmente tem um palco em que o professor fica acima. Então, eu fico, tipo, com 2,40 m em cima de um palco. Eu enxergo toda a turma. E às vezes eu entro numas turmas, agora não, né? Pandemia, mas às vezes eu entro numas turmas que tem, tipo, 60 pessoas a 100 pessoas. Então eu enxergo todo mundo. Ainda mais que eu uso óculos, né? Se eu tô sem óculos, eu não enxergo o que tá na minha frente aqui do computador. Mas de óculos eu enxergo tudo. E aí, sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Tipo, muito, muito engraçado. Muito engraçado. É tipo assim, ó, o aluno pega o celular, ele deixa no colo. Aí ele passa a aula inteira de cabeça baixa, assim, mexendo no celular que tá no colo, obviamente. Que dando aquele miguezinho assim, né? E aí, às vezes, no meio, assim, o aluno só levanta a cabeça e faz assim, ó. E volta a mexer no celular. Pra fingir que está prestando atenção no que eu estou dizendo. Que é lógico que não está prestando atenção. Mas o que, que o aluno está querendo fazer? Ele está tentando me passar uma mensagem de que está prestando atenção na aula. E eu claramente estou vendo que não está. Mas eu acho muito bonito o aluno fazer isso, porque ele não está 100% cagando para o que eu estou dizendo. Ele está cagando um pouquinho, mas ele está percebendo que pode ferir os meus sentimentos. Então o que ele faz? Ele levanta a cabeça e faz assim, ó. E volta. Esse levantar a cabeça e fazer assim, ó, é só para me dizer, professor, segue aí que tá bem legal. Entendeu? Cara, daí não. Então, vocês têm que ter uma atenção para isso, entendeu? Deixa eu olhar mais comentários. A Carol falou, te imaginava baixo. Eu também imaginava ele baixo, todo mundo sempre imagina. Todo mundo acha que eu sou um anão. Eu não consigo entender por que isso. Enfim. E aí, encaminhando a compreensão mais direta disso tudo, acho que vocês conseguiram entender o quanto é importante a gente estar atento a isso, porque na prova do Enem, por exemplo, caem muitos quadrinhos, caem muitas tirinhas. E aí, nesses quadrinhos, nessas tirinhas, vocês vão ter que ter noção do que está sendo dito, da cara que o personagem está fazendo, o que ele está querendo passar a partir daquilo, se tem uma ironia envolvida ou não a partir desse tipo de postura. Tudo isso é muito importante. E aí, só para ilustrar um pouquinho mais para vocês, vocês perceberam que tem 3 pessoas que participam da conversa. A primeira é quem fala. Então a gente vai colocar isso. Quem fala. A segunda é, vou colocar diferente. Com quem fala. Puta merda, apaguei ele. Com quem fala. E a terceira é de quem se fala. De quem se fala. Então, ó, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem tu fala. Terceira pessoa, de quem tu fala. E essas são as 3 pessoas que participam do discurso. Para as pessoas que estão mais atentas, vocês devem ter percebido que a primeira pessoa, que é quem fala, sempre sou eu. Quem é a segunda pessoa, que é com quem eu tô falando? É tu.
Quem é a terceira pessoa que não participa da conversa, mas é de quem eu tô falando? Captaram? Assim como, se tiver mais gente falando, é nós. Se eu estiver falando com mais pessoas, é vós. E eu posso falar sobre eles. Ou seja, aqueles pronomes retos, chatos que a gente aprendia na época da escola, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você, vocês, a gente. Cara, isso tudo, todos os pronomes estão envolvidos com as pessoas que participam do discurso. Simples assim. Então, se eu tiver, em vez de usar uma primeira pessoa na posição de sujeito da frase, se eu quiser colocar na posição de objeto da frase, por exemplo, a Carol deu um presente, quem recebeu fui eu. Então, a Carol deu um presente para mim. O mim é primeira pessoa. A Carol me deu um presente. O me é primeira pessoa. Carol, vou dar um presente para ti. Carol, vou dar um presente para ti. Ó, o ti é a segunda pessoa. É o meu interlocutor. Vou dar um presente para ele. Sabe o Guilherme, Carol? Guilherme não está participando da conversa. Carol, sabe o Guilherme? Vou dar um presente para ele. Pum, joguei lá o presente para ele. Ele é assunto. Pô, vocês são muito engraçados, cara. Aí, eu acho que com todo esse conceito que a gente viu agora, fez sentido, por exemplo, a pergunta que foi feita antes ali da questão do chat. Então, o chat pode ser monólogo? Depende. Se tu escreve alguma coisa no chat, eu não respondo diretamente, mas sei lá, eu dou uma risada e tu percebeu que eu ri do que tu falou no chat, já se transformou num diálogo. Ou tu me mandou um negócio do chat, eu li o que está no chat e ignorei. Eu já estou te mandando uma mensagem, tipo assim, ó, meu, falou merda. Não, não é essa mensagem sempre, tá? Às vezes eu ignoro porque tá indo adiante. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que responde. Responde. Então se torna um diálogo. Só se torna um monólogo se por um acaso tu me mandar esse chat, terminamos a aula, eu só li depois, aí não tem como eu te responder. Porque na hora eu não li. Mas eu li depois. Então a mensagem chegou em mim. Mas eu não consigo te responder. Aí se transforma no monólogo. Entendeu? Então é muito contextual. E aí, a Marina falou, faltou falar da Dora. Não faltou. Falarei agora. Olha só. Porque agora nós vamos listar os elementos comunicativos a partir do momento em que eu sei que vocês já entenderam a análise do discurso. Aí, para que haja comunicação, não é simplesmente jogar a comunicação. Para que eu fale alguma coisa e a Bianca entenda o que eu estou dizendo, tem 6 coisas que precisam estar muito bem planejadas, alinhadas, para que a Bianca me entenda. Se eu falhar em qualquer uma dessas 6 coisas, a Bianca não me entende. E mesmo que eu acerte todas as 6, pode ser que a Bianca ainda não me entenda, mas é porque pode ser que ela esteja faltando alguma coisa para ela. Mas eu, enquanto comunicador, preciso estar atento a essas 6 coisas. E essas 6 coisas são os elementos comunicativos. Tá? Já vou listar agora. Mas eu preciso, olha só, eu preciso que vocês entendam antes de eu listar essas coisas, que esses 6 elementos comunicativos precisam estar alinhados, bem pensados, para que eu pegue a minha comunicação e jogue para Carol. Aí a Carol vai absorver, e se ela estiver com essas coisas alinhadas comigo de fato, aí rola uma comunicação. Porque às vezes a gente erra porque eu estou tentando prever o tempo todo como que eu posso chegar melhor na Carol. Eu estou tentando prever o tempo todo como é que eu posso chegar melhor no Eduardo. Como é que eu posso chegar no Arthur. E aí nessas previsões, às vezes eu erro, beleza. Mas normalmente eu vou acertar. Porque eu tenho que fazer a leitura do meu interlocutor.
O que nos leva a um conceito muito importante em relação a... Tem uma frasezinha no Facebook, as pessoas adoram compartilhar Facebook, Twitter, que é aquela frase que diz assim, ó, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que tu entende. Vocês já compartilharam isso? Se vocês já compartilharam isso, eu vou dar um tapão em vocês. Que frase imbecil, meu. Que coisa imbecil. Porque daí, o que acontece, tá? A partir do momento que tu quer estabelecer comunicação com alguém, tu é obrigado a considerar elementos para que essa pessoa consiga te entender da melhor maneira possível. Tu é obrigado a fazer isso. Então, se tu, por exemplo, vai conversar, sei lá, eu vou conversar com a minha avó. A minha avó, ela é uma pessoa simples. Simples. A minha avó, ela não tá ligada nas formalidades. Aí eu chego pra conversar com a minha avó e começo a utilizar uns quiçá, uns deveras. E aí eu fico bravo com a minha avó porque ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu preciso aprender a ler o meu interlocutor. E saber que com aquele meu interlocutor eu tenho que falar de determinada maneira, determinada coisa. Tem coisa que dá pra falar, tem coisa que não dá pra falar. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração para estabelecer comunicação. Se eu ignorar essas coisas, a culpa não é dela. A culpa é minha. Eu que sou culpado por ela não me entender. Estão sacando? Então, a gente tem que ter responsabilidade sempre com o nosso interlocutor. Sempre. E aí, então, eu vou listar para vocês esses elementos. Primeiro elemento, o que tem que ter? Tem que ter um emissor, né? Tá, essa parte é fácil. Se não tiver emissor, como é que vai ter mensagem? Não tem, né? E aí tem que ter um receptor. Porque se não tiver um receptor, não tem quem receba. Eu fico sozinho no quarto gritando assim. Oi! Oi! Mongolão. E aí nós temos outros 4 elementos. Terceiro, canal. Canal. Quarto, mensagem. Quinto, referente. Sexto, código. É claro que quanto melhor eu sou de comunicação, e aqui eu não estou falando de talento, eu estou falando de quanto mais eu estou por dentro da comunicação, entendo a comunicação como um todo, mais isso fica rápido. Mais eu faço isso de forma empírica, né? Eu entro numa sala de aula de cursinho pré-vestibular, eu mais ou menos vou lendo o perfil, aí eu sei que com uma determinada turma eu falo de um jeito, em outra determinada turma eu não posso falar assim, porque os caras são mais chatos. Ou tem outros que são mais zoeiro, aí eu vou lá no zoeiro e avacalho. Aí tem turma que eu posso fazer isso, tem turma que eu posso fazer aquilo. Então tu começa a ler o teu interlocutor e vai percebendo e vai se moldando a comunicação para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Tu não pode fazer sempre a mesma coisa esperando que todos recebam da mesma forma. Isso é planejamento de comunicação. Então, tu tem que aprender a ler, tá? Por isso, a gente vai compreender esses elementos comunicativos da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui, ó. O primeiro elemento é o emissor. É quem está falando. O segundo elemento é o receptor. É quem está recebendo. Vocês lembram que eu falei para vocês que não existe mais texto inocente? A aprendizagem de leitura com relação a esses elementos comunicativos passa, por exemplo, no seguinte, ó. A mensagem é essa aqui, ó. Você está muito bonita. Essa é a mensagem. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Aí eu chego para Yasmin Pacheco. Peguei um nome aleatório aqui. Chego para Yasmin Pacheco e digo assim, ó, Yasmin, você está muito bonita. Aí Yasmin vai olhar para mim e vai pensar, porra, o professor tá dizendo isso. Legal. Obrigado, senhor. Segue o baile. Só que a Yasmin tem um irmão mais novo. Chato pra caramba.
Chato, 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 chato. Pensa um chato. É o irmão da Yasmin. Aí o irmão da Yasmin chega assim, ó. Mana, você tá muito bonita hoje. Qual é a reação da Yasmin? Adivinhou, hein? Sei lá, não sei. Qual é a intenção do irmão da Yasmin? Vai pedir alguma coisa. Vai pedir alguma coisa certo. Vai encher o saco alguma coisa. Então, o que eu tô querendo te mostrar? Que a mensagem não mudou. Quem que mudou? O emissor. E a partir do momento que mudou o emissor, a compreensão sobre essa mensagem muda completamente. Então, tem coisas, por exemplo, que, sei lá, eu chego e falo para alguém, a pessoa não se ofende. Mas chega uma outra pessoa e fala para alguém e essa pessoa se ofende. Por quê? Porque ela está levando em consideração o emissor dessa mensagem. E isso não é algo planejado, vocês estão entendendo? Não é uma coisa do tipo assim, ó. Ah, eu tenho no meu livrinho anotado que o Luiz pode falar coisas e o fulano de tal não pode. Não é uma coisa planejada. É uma coisa de percepção. Tu consegue compreender a intencionalidade do emissor a partir do momento que ele chega para ti e tu tem um histórico com ele. Se chega uma pessoa do nada parada, tá? Tipo assim, tu tá numa, sei lá, numa parada de ônibus. Chega alguém do nada e diz, você tá muito bonita. Dependendo do que tu olha pro emissor, pensa, obrigado. Ou tu vai pensar assim, bah, vai me assaltar? Tá querendo puxar assunto? Tu olha pro emissor e tu vai compreender a mesma mensagem de maneira diferente de acordo com o emissor. E aqui eu não tô considerando aspectos sociais, tá? Eu não vou entrar na questão do estereótipo, de preconceito, não, não, não. Eu tô só fazendo uma leitura, mostrando para vocês o que acontece, tá? O quanto a gente consegue controlar a partir disso alguns impulsos naturais com relação a estereótipos e preconceitos, aí é outro assunto. Aí a gente pode discutir sobre isso depois. Mas a questão é, o emissor faz diferença. E a tua percepção sobre o emissor faz diferença. Por que a ideia do preconceito entra como um problema aqui, tá? Porque tu tá sendo levado a achar, por exemplo, que alguém vai te fazer mal com base no que outras pessoas te disseram. Tu entendeu? E aí eu vou dar um exemplo básico. Tem um vídeo, cara, assim, ó, revoltante, 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 de uma ação policial contra um cara negro andando de bicicleta. Não sei se vocês viram isso. O cara, tipo, o cara tá só andando de bike, tá ligado? E aí os policiais chegam numa truculência e tal. Aí o que acontece? Aquele policial que para esse cara negro, ele, por questões de preconceito, ele está movido a pensar que se tem um cara negro andando de bicicleta, a mensagem que eu recebo é: esse cara roubou. Então ele está recebendo uma mensagem de um emissor que ele está considerando esse emissor um ladrão por causa de outros elementos que aquele cara, que aquele emissor não provou. Por isso que o preconceito, aqui, eu tô falando de uma maneira genérica para vocês entenderem que o preconceito cientificamente é problemático. Não é só uma questão social. Cientificamente é problemático, porque aquele cara não enviou nenhuma mensagem direta ao policial que desse um recado como esse. Mas a questão do preconceito fez com que isso desvirtuasse a mensagem que aquele cara estava passando. Que mensagem o cara estava passando? Estou me divertindo. Que mensagem o policial entendeu? Estou roubando. Então, o preconceito prévio, que pode parecer pleonástico isso que eu falei, tá? Mas é porque o pré do preconceito não é mais um prefixo. O preconceito prévio deturpou a mensagem daquele cara. Então, cientificamente, o preconceito é ruim. Porque isso interfere na forma como tu vai compreender a mensagem. Entendeu? Então, o emissor deve ser considerado. Mas é claro, o quanto tu tá limpo desses preconceitos vai influenciar em como tu vai entender a mensagem. O quanto tu tá estudado em relação a isso vai influenciar em como tu vai entender a mensagem. Mas o emissor faz diferença. Se eu chego para Yasmin e digo, você está muito bonita, ela sabe que eu não tenho nenhuma. Eu não vou pedir para Yasmin, bah, Yasmin, tu tá muito bonita, quem sabe tu me dá R$ 1.000 aí. Entendeu? Não vou fazer isso. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Então, ela sabe que eu tô sendo sincero e ela vai dizer, obrigado, senhor. Mas se chegar o irmãozinho chato dela, que ela já conhece, que ela já sabe que ele é um pé no saco, e ele chega e diz, você tá muito bonita. Ela já vai pensar, ih, tá me pedindo alguma coisa. E isso tudo vai fazendo a comunicação girar. Sacou? Da mesma forma, a gente chega no receptor. Eu, Luiz, sei que tem coisas que eu posso falar para uma pessoa que eu não posso falar para outra.
Se eu chegar com esse você está muito bonita, e aí eu conheço, por exemplo, a Yasmin, e eu conheço, vou pegar outro nome aqui, e eu conheço o João Atanásio. Peguei o João Atanásio aqui. Aí eu chego pra Yasmin e digo, você tá muito bonita. Eu conheço a Yasmin, eu sei que ela vai ser receptiva a isso. Se eu sei que ela vai ser receptiva a isso, ela vai dizer obrigada, eu fico assim, ó, legal, fiz o dia dela feliz. Mas eu sei que o João, ele é um cara muito paranoico. Muito paranoico, João. Muito paranoico. Aí eu chego pro João e digo assim, ó, ô meu, tu tá muito bonito. Aí o João já fica assim, ó, tá meu, o que tu quer de mim? Qual é que é? Qual é que é a tua? Meu, sai, sai. Qual é que é? O que tu quer de mim? Então eu não vou chegar no João e vou falar isso. Eu não vou falar isso pra ele. Entendeu? Porque eu não quero me incomodar. Então eu tenho que saber ler o meu receptor. Tem coisas que eu posso falar para um público que eles vão aceitar bem e para outro público não. E aqui eu tô falando de público porque a gente tá falando de uma sala de aula que tem 10 pessoas. Mas se eu estiver conversando diretamente com a Bruna, pô, eu tenho que saber o limite da Bruna também. Eu tenho que saber o que eu posso falar pra Bruna, o que eu não posso falar pra Bruna, e como ela vai compreender isso, se ela vai entender bem, se ela não vai entender bem, se ela vai ficar ofendida, se ela não vai ficar ofendida. E muito me incomoda, por exemplo, as pessoas que são arrogantes querendo usar um escudo da autenticidade. Do tipo assim, ó, não, eu sou autêntico, eu falo o que eu quero mesmo, as pessoas têm que me entender. Não, bruxo. Não, isso é arrogância. A autenticidade é outra coisa. Porque daí, não, porque eu sou uma pessoa sincera, eu falo na cara mesmo. Não, cara, isso é arrogância. Se tu chega pra mim e tu fala na minha cara que tu não gosta de alguma coisa e eu não te perguntei, tu tá sendo um arrogante, cara. Não te perguntei isso. Ah, mas eu sou autêntico, eu prefiro jogar pra fora. Tu é egoísta. Tu não é autêntico, tu é egoísta. Ô, senhor, Vai. eu acho que essa questão da comunicação, ela acaba se tornando uma via de mão dupla quando tu tem interesse em criar uma comunicação efetiva. Tu também precisa saber interpretar o outro no que o outro expressa. Tu acaba te tornando responsável pelo que tu manifesta e pela interpretação do que o outro está manifestando. Sempre. Porque as pessoas nem sempre vão manifestar aquilo que a gente espera delas da forma como a gente espera delas. Por exemplo, eu aprendi a interpretar as mensagens do meu pai como forma de carinho, porque eu sei que é o que ele entende, Sim. mesmo que não seja o que eu sinto quando eu recebo as mensagens dele pela forma como elas chegam. E Muito a bom. gente vai remoldando o que a gente pensa sobre a comunicação das outras pessoas para poder navegar, porque cada um tem uma forma de se comunicar. Né? Perfeito, Gui. Porque daí tu pensa assim, ó, o meu pai manda os negócios, mandava, né? Agora ele não manda mais. Ele mandava tudo em caixa alta, tudo em caps lock. Aí eu recebia, tipo, uma mensagem dele e eu lia, Oi, Felipe! Mas não era Oi, Felipe, era tipo, Oi, Felipe, tudo bem? Só que pra ele era tipo um caps lock. Tipo, era normal, era só pra ler maior e tal. Então tu tem que aprender a ler o teu interlocutor, o teu emissor, tem que aprender a ler todos esses elementos comunicativos, e é por isso que a gente está conversando pausadamente sobre cada um deles, para vocês entenderem o quanto é importante na comunicação tu estar atento ao outro. É importante tu estar atento ao outro. E aí, Gui, eu vou só fazer um acréscimo ao que tu colocou ali. Não é só aquelas pessoas com quem a gente quer manter a comunicação. É tipo assim, eu vou falar a primeira vez na minha vida com o fulano de tal. Eu não posso presumir que ele pense como eu penso, que ele saiba o que eu sei, que ele, entendeu? Eu não posso presumir nada disso. Eu tenho que tentar ser o mais simpático possível por causa disso. A simpatia passa disso. E ainda eu posso tentar ser simpático e a pessoa pode entender mal. Eu entro no elevador com alguém e digo, bom dia, sorrindo, a pessoa vai ficar, e o que tá sorrindo para mim? Pode ser, porque as pessoas são diferentes, a gente estranha no mundo. Acontece. Mas eu, enquanto emissor, preciso obrigatoriamente estar atento a quem está recebendo a mensagem. E eu tenho que ter compromisso com a forma como essa pessoa vai compreender o que eu estou falando. Pode ser que ainda assim haja falhas. Pode ser que eu fale uma coisa que para mim está muito claro e a Carol entenda de outra forma. Pode ser. Aí a gente vai tentar resolver. Mas eu não posso, de largada, ignorar o que eu sei da Carol para simplesmente tirar uma verdade na cara dela e dizer, te vira com essa informação. Isso é sacanagem. Tá entendendo?
Deixa eu ver só o chat. O que tu quer? Eu vi, eu não sei o que é a Bruna viu. O problema de ler depois as mensagens é isso aí, né? E o João, não está errado. Imagina chegar pro João. E aí, vocês ficaram curiosos com relação à Dora, né? A Dora Aventureira. A questão é a seguinte: o elemento de número 3 faz toda a diferença a partir de agora. O que é o elemento de número 3? O canal. O que é o canal? Muita atenção. O que é o canal? O canal é o que vai estabelecer a comunicação entre 1 e 2. O canal a gente pode compreender como conexão. Como que eu faço para o 1 estar em contato com o 2? Simples assim. Aí a Bruna colocou o meio de comunicação. O meio de comunicação. O meio de comunicação. O que nos leva a perceber, por exemplo, que o seguinte, tá? Eu tô na minha casa, vocês estão na casa de vocês. Aí eu tenho o sentido da vida. Eu tenho o segredo da vida nas minhas mãos. Eu sei o segredo da vida. Eu tenho isso comigo. Aí eu estou no meu quarto, trancado, e a Bruna, eu tô falando muito da Bruna e da Carol, porque elas estão na minha tela aqui, tá? Porque só aparecem 3, 4 pessoas, e daí elas são as que estão com a câmera aberta aqui. Aí a Bruna tá no quarto dela, trancada, no quarto dela, fechada. Aí eu tô no meu quarto, e a Bruna tá no quarto dela. Aí eu penso assim, ó, preciso mandar o sentido da vida pra Bruna. Bruna, o sentido da vida é estudar. Esse é o sentido da vida. Estudar e aprender. Aprender e estudar. Bruno, Bruna, Bruna, ô Bruno, sentido da vida. Estudar, aprender a estudar. Não chega. Não chega. Eu tenho um interlocutor que tá louco pra ouvir o que que eu tenho pra dizer. É. O Guia do Mochileiro 40. Eu ia usar o Guia do Mochileiro, mas eu achei que não ia ter muita referência. Sentido da vida é 42. uh... Enfim. E aí eu tô no meu. Eu tô no meu quarto e eu grito isso. E a Bruna tá no quarto dela e ela não ouve isso. Então eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho uma mensagem, eu tenho um conteúdo, eu tenho um código, tá tudo bem planejado. O que faltou? Um canal. Faltou um canal. Faltou uma forma de eu conectar o Luiz com a Bruna. Se não houver essa conexão, não tem como haver comunicação. Então, se a gente está falando pessoalmente, esse canal vai ser a fala. Que vai chegar e já era. Deu. Tá show. Só que se eu tô no meu quarto e eu preciso me conectar com a Bruna, o que eu faço? Eu ligo o Zoom, que é o que está acontecendo nesse momento. A Bruna só consegue me compreender a partir do momento que eu ligo um canal que nos comunique. E esse canal é o Zoom nesse momento. Mas aí não estamos na aula, mas eu preciso falar um negócio pra Bruna. Aí eu pego o número da Bruna e mando um WhatsApp pra ela. Mando um WhatsApp pra ela. Aí a Bruna vai ler quando ela entrar no WhatsApp, porque o WhatsApp vai nos conectar. Se a Bruna estiver fora da internet, não vai chegar. Não tá conectado. Mas se ela conectar na internet, pum, a mensagem chega. Mas aí a gente não vai conseguir no Zoom, a gente não vai conseguir nada desse tipo. Aí o que eu faço? Eu gravo um vídeo. Gravo um vídeo com a aula. E eu quero que a Bruna veja esse vídeo. O que eu faço? Eu coloco no meu canal do YouTube. E mando o link para a Bruna. Aí a Bruna vai assistir. Então qual é o meu canal nesse momento? YouTube. Mas aí o YouTube, sei lá, não quero botar no YouTube, eu quero botar na TV. Quero botar na TVE, na TV Cultura, na Record. Vou botar na Record. E aí passa lá meu vídeo na Record. Aí a Bruna assiste no canal Record. E aí que vem a questão da Dora. Qual é a moral da Dora?
Onde que ela está? Ela está no canal da TV. Esse canal da TV, ele te disponibiliza ferramentas para que haja um diálogo? Vocês estão ligados? Vocês já viram Dois Filhos de Francisco, aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, aquele? Tem uma parte muito bonitinha, que é o Francisco, no caso, né? O pai deles. Que eles estão todos na sala, e aí o Cid Moreira está na TV apresentando o Jornal Nacional, e ele diz, boa noite. E o Francisco fala, boa noite, seu Cid, boa noite, boa noite, boa noite, seu Cid. Ele responde o boa noite do Jornal Nacional. Bonitinho ele respondendo, né? A questão é, o canal televisão, ele te disponibiliza uma ferramenta para que a tua mensagem enquanto interlocutor, tu se transforme em emissor e volte para o primeiro emissor? Tu consegue responder para o Cid? Consegue responder para o Bonner? Não consegue. Não consegue. Se por um acaso o Bonner estivesse apresentando o Jornal Nacional pelo Zoom, e aí tivesse a carinha da Bruna fazendo assim, ó, teria como responder. Mas como não é o caso, tá só o Bonner aqui apresentando para uma câmera e ele não consegue receber a mensagem de volta de quem está assistindo, não tem diálogo. Mas não é que não tenha diálogo porque tu não quer que tenha, porque tu tá respondendo. Mas é que o canal não te disponibiliza isso, não te ajuda. Então não tem como ter diálogo. Entendeu? E aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá teorizando. Aí a Carol falou, olha, mas independentemente da tua resposta, ela vai reagir da mesma forma. Então, programas com plateia tem diálogo. A ideia é que daí ela tá tentando, a Dora Aventureira, ela tá tentando prever que tu interagiu, porque ela tá te incentivando a interagir. E ela tá considerando também a questão lúdica, né? Porque a partir do momento que a Dora a partir do momento que a Dora fala com a criança e dá um tempinho para ela pensar, ela, de forma lúdica, está incentivando a criança a interagir com a TV. E aí, prevendo que a criança vai responder certo, a Dora já diz, muito bem, mas aquilo lá já está programado, porque não é ela não está respondendo a um estímulo que ela recebeu da criança. É simplesmente uma questão lúdica. Então, Dora Aventureira não tem diálogo. Não tem diálogo. Ela está considerando a ludicidade para incentivar a criança a participar, a vir junto. E só. Mas aí foi colocado ali, então programas com plateia tem diálogo? Tem. A plateia pode ficar em silêncio, pode mutar a plateia. A partir do momento que o cara está apresentando aqui, ele olha para a tela e tá a galera assim, ó. Diálogo. Diálogo. Já era. E aí foi perguntado ali pelo Gui, ó. Nesse exemplo, a Dora é canal ou emissor? A Dora é emissor. A Dora está falando, a Dora está emitindo a mensagem. Por meio de um canal. Que canal é esse? Aí pode ser, sei lá, Record. Um canal de televisão, no caso. A televisão seria o canal. E o Eduardo colocou, a Dora nunca me ouviu? Ouviu, cara, ela ouviu, ela ouviu. Não, o que eu falei até agora foi só teórico. Foi teórico só. No coração dela, ela ouviu, exatamente. Muito bem. Então a gente tem que pensar no tipo de ferramenta que o canal te proporciona para isso, né? E claro, tem outra coisa, tu tem que entender o tipo de interlocutor que tu vai ter em determinados canais. O que eu quero dizer com isso? Alguém aqui quer ser publicitário, por exemplo? Se alguém quer ser publicitário, vai ter que considerar, assim, ó, relações, ó, na verdade, questão da comunicação, tipo, relações públicas, jornalismo e publicidade tem que comer esses elementos comunicativos. A comer. Tem que sonhar com esses elementos. Porque assim, ó, por exemplo, tu é publicitário e tu vai fazer uma campanha de marketing, tá? Tu vai fazer uma propaganda do Solução Vestibulares. Quem é o público do Solução Vestibulares? São jovens que querem fazer vestibular. Ah, mas eu sou uma pessoa mais velha. Não, beleza. Existem pessoas mais velhas que vão fazer vestibular. Mas o público-alvo é a pessoa mais jovem que vai fazer vestibular. Tu vai abraçar outras pessoas que querem também. Absolutamente normal. Mas se tu pegar ali
95% das pessoas são aquelas que estão recém saindo do ensino médio. Nananana. Então tu faz uma análise de público. Simples assim. Fez análise de público. Agora tem que pensar o seguinte. Onde essas pessoas estão? O que elas estão consumindo? Ah, elas estão no Instagram. Legal, então eu vou fazer propaganda para o Instagram. Porque o jovem de 18 anos, ele não está, em tese, é claro que tem, tá? Mas ele não está, em sua maioria, ouvindo a Rádio Gaúcha. Quem está ouvindo a Rádio Gaúcha é meu pai. Sou eu. Então não adianta tu fazer uma mega produção do Solução Vestibulares e veicular na Gaúcha. Porque tu não vai atingir o público. Esse canal tá mal escolhido. O canal vai chegar no interlocutor, mas tu vai chegar no interlocutor que tá cagando. Agora, tu tem que pensar assim, ó, meu interlocutor está no Instagram. Então, se eu fizer uma mega propaganda no Instagram, eu vou chegar no cara que tem interesse. Então, esse é o canal ideal para tu lançar tua propaganda. Sacou? Ah, mas eu quero muito uma propaganda de rádio. Beleza, tu vai lançar na Gaúcha ou na Atlântida? Na Atlântida. Por que na Atlântida? Porque é de gente jovem. Não é meu pai que quer fazer o vestibular, sou eu. Então, essas leituras são cruciais para que a tua comunicação seja cada vez mais efetiva. Sacaram? Achei que fosse ser o produto Blevers. Ok, eu quero vender o Blevers, tá? Eu tenho o Blevers em minhas mãos. Quem é que curte o Blevers? É o jovem. Jovens adoram Blevers. É claro. A Bruna adora o Blevers ali, ó. Então eu preciso vender para a Bruna. Eu quero vender o Blevers para a Bruna. Como é que eu vendo o Blevers para a Bruna? Eu preciso fazer a Bruna perceber que o meu produto está aqui. Só que o que a Bruna está consumindo? A Bruna consome o Instagram, ela tem Twitter, ela tem Facebook. Então, não adianta. A Bruna ouve rádio. Não, a Bruna nunca ouve rádio. Então, por que diabos eu vou colocar uma propaganda no rádio para vender o Blevers para a Bruna se ela não está ouvindo rádio? Esse canal não está bem escolhido. Agora, a Bruna tá sempre com o Spotify ligado, beleza? E ela não paga a mensalidade. Então, eu vou lançar uma propaganda no Spotify. Que daí, no meio das musiquinhas lá, ela vai ouvir, ó, compre Blevers. Você precisa de um Blevers. Imagina, eu vou fazer esse texto publicitário. Cansado de não ter a solução para o seu Blevers? Então, compre Dovers. O Gui fez a pergunta certa, né? Quem é que não curte o Blevers? Essa é a pergunta certa. Ai, vocês são demais. Então é isso, pessoal. 10 horas, 20 minutos. Fim da aula de hoje. Passou voando. Hoje foi uma doideira. Mas aí, próxima aula, retoma o canal, mensagem, referente e código. E aí tem mais perguntas. Chegou uma pergunta dizendo assim, ó, sala de aula seria um canal? Seria. Seria. É qualquer coisa que me faça me conectar com vocês. Faça eu chegar em vocês. Tá? São 10 de ônibus. Isso é muito bom. Tá? Muito bom. Sabe o que é mais engraçado? Porque ele se dá conta na hora, né? Eu falo, 6 de ônibus. 6 horas, 11 minutos. Os ônibus da capital. 6 de ônibus. Então tá, gente. Muito obrigado pela aula de hoje, vocês são muito divertidos. Boa sexta-feira para todos. Bom final de semana para todos. Se cuidem, a pandemia ainda não acabou, mas tá acabando. Eu acho. Espero. Sextou, tchauzinho. Deixa eu parar de gravar isso aqui. Tchauzinho.